Shalom! Shalom, família Monte Sinai, glórias a Deus. Shalom, você que está entrando agora para esse devocional sobre Provérbios. Nós hoje vamos caminhar sobre esse livro, um livro abençoador de sabedoria. E eu gostaria que você que está entrando agora, que está acessando esse vídeo nesse momento, você possa compartilhar também com pessoas, para que possamos estarmos juntos e crescermos juntos. Provérbios, então, é um livro escrito por um rei muito especial, o rei Salomão. Salomão foi rei e também foi rei, além de rei de Israel, ele foi filho do rei Davi. Um dos homens mais respeitados da Bíblia, um dos homens que tem várias menções, não só no Velho Testamento, mas como no Novo Testamento. Rei Davi, então, é o pai de Salomão. O rei Davi é aquele homem que foi segundo o coração de Deus. Foi aquele homem que derruba Golias. Foi um homem que quis construir um templo para o Senhor ser adorado. Foi um homem que, além de adorador, foi literalmente alguém guiado pelo Espírito Santo para viver verdades. E Salomão, então, ele é herdeiro do rei Davi, não só como da questão financeira de um reinado todo, mas também de princípios eternos. Provérbios fala que o rei Davi, então, pegou Salomão pela sua mão desde que ele era criança e foi instruindo ele sobre sabedoria. Então, hoje nós vamos caminhar sobre esses princípios, entendendo quais as aplicações de provérbio para a minha vida, para a sua vida e para a nossa casa, a nossa família. Então, Salomão foi alguém que escreveu praticamente 95% do livro de Provérbios. Então, no livro de Provérbios, nós temos Agur como um dos mencionados que escreveu o capítulo 30. O rei Lemuel que escreveu o capítulo 31. E nós também temos o rei Ezequias como uma expressão muito forte dos capítulos 25 a 29. Provérbios, então, é um livro que Salomão foi compelindo ao longo da sua vida, escrevendo esses princípios para que eu e você pudéssemos acessar a sabedoria. Salomão, então, começa o seu reinado com um grande momento na sua vida e uma grande experiência com Deus. Ele, então, clama ao Senhor e o Senhor chega até ele e literalmente oferece uma proposta, dizendo: o que você gostaria que eu te fizesse? Salomão, então, ele pede sabedoria para governar toda a nação de Israel. Deus, então, se agrada do que Salomão diz, do que Salomão está mencionando ao Senhor. Então o Senhor fala sobre ele: então não só te darei sabedoria, mas vou te dar riquezas. Porque você poderia ter pedido vitórias sobre os inimigos, muitas fortunas, mulheres, castelos, mas você pediu sabedoria. Então, por você ter pedido isso, você vai encontrar graça aos meus olhos. Então Salomão é um homem que literalmente tem acesso à sabedoria de Deus. Um homem que, segundo a sua palavra, traz ele como o homem mais sábio que existiu aqui na Terra. E quando nós vamos, então, para nos aprofundar sobre o livro de Provérbios, eu já te convido serão 31 dias, 31 capítulos, onde nós vamos fazer esses devocionais, falando dia a dia sobre cada capítulo. Hoje é o capítulo 1. E nós vamos começar já fazendo a leitura desse texto. Então, Provérbios, ele faz nós crescermos em sabedoria, graça e conhecimento do Senhor. E eu te convido então a abrir Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Eu gostaria de ler com você Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso,
Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendimento adquirirá habilidade para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de sua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vamos dar uma pausa aqui, então, para entendermos os primeiros versículos de Provérbios. Ele já vem esclarecendo o que é esse livro e como se trata. Então, um livro literalmente de conhecimento, para podermos buscar a sabedoria de Deus. E com certeza o resumo inteiro desse livro de Provérbios está aqui no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Desprezam a sabedoria em algumas versões e a instrução. Nós, muitas vezes, como homens, desprezamos a sabedoria do Senhor. E nós precisamos entender que um princípio para que possamos ser bem-sucedidos na vida financeira, vida familiar, vida com a igreja, com a sociedade, eu preciso buscar a sabedoria do Senhor. E esses versículos, então, do 1 ao 9, faz essa introdução do livro, explicando então que esse livro é feito para ensinar, para nos dar sabedoria, para nos dar disciplina, para nos dar justiça, para falar do juízo de Deus, para falar da equidade. Então Salomão destaca que a verdadeira sabedoria, ela começa com o temor do Senhor. Quando um homem ou uma mulher tem temor ao Senhor, ele é prudente no que faz, ele é prudente no que dizer, é prudente nos seus relacionamentos. Ter temor do Senhor é algo fundamental para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o temor do Senhor, o respeito, essa reverência, essa submissão à sua palavra é o que vai determinar o que nós vamos alcançar no futuro, como seremos bem-sucedidos, como seremos felizes no que fazemos. Então, quem rejeita literalmente esse chamado da sabedoria, a palavra coloca que ele é tolo ou insensato, porque nós precisamos crescer em todas as nossas áreas da nossa vida. Então, eu preciso crescer em temor ao Senhor. Então, o primeiro degrau da sabedoria é ter temor do Senhor. Então, quando nós construímos essa linha de raciocínio, Salomão está falando, precisamos dar ouvido ao sábio. Olha só que interessante que a palavra de Deus fala para mim e para você no dia de hoje, que nós precisamos dar ouvido aos sábios. E a pessoa sábia, ela não adquire sabedoria falando. Olha só que interessante. Então, aquele que é muito falador, aquele que opina sobre tudo, aquele que tem opinião sobre todas as coisas, a palavra fala que isso é um sinônimo de tolice. E nós precisamos, então, entender que Salomão está dizendo que nós precisamos ser sábios em ouvir, prudentes no falar. Então, quando eu dou ouvido ao que é ensinado, eu aumento o meu conhecimento. E quem tem discernimento, então, obterá orientação do Senhor. E tudo isso precisa ser literalmente validado em nossas vidas. Quando eu aprendo a ouvir, eu começo a entender o que o Senhor tem para a minha vida. Quando eu ouço alguém me instruindo, eu recebo isso, eu começo a ter temor do Senhor e buscar sabedoria. Quando eu estou num ambiente onde talvez não foi acionado o meu palpite, a minha opinião, eu me calo. E a palavra fala que quando a pessoa se coloca por calado, por quieto, se passa por sábio. Muitas vezes nós somos rápidos em responder, nós somos literalmente ansiosos para dizer, e é isso, olha, eu acho isso.
E a palavra já nos confronta dizendo, espere a sua vez para dizer, espere o seu momento para falar, porque nós precisamos guardar o momento de derramar sabedoria. Porque quando nós somos tardios em falar, o meu cérebro absorve o conhecimento e eu começo a pedir ao Espírito Santo, Senhor, o que eu posso contribuir nessa conversa? E se caso é uma área que eu domino, mas ninguém perguntou a minha opinião, então eu também devo ficar calado. Né? Então, em alguns ambientes, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus e entender que uma pessoa sábia, ela começa a crescer quando ela, então, primeiro, trabalha o escutar, ela aprende a ouvir mais e dizer menos. Então, eu começo a ser uma pessoa sábia em negociar, em falar, em comprar, em criar os filhos, quando, em primeiro lugar, eu respeito e reverencio a palavra do Senhor. Quando eu começo a respeitar autoridades, quando eu começo a respeitar o próximo, o mais velho, isso é princípio de sabedoria. Então, o grande pilar de sabedoria não é o que você, por exemplo, o que você leu, a faculdade que você fez, mas sim o quanto você reverencia e respeita a palavra e a sabedoria de Deus. Então, o pilar da sabedoria de uma pessoa sábia é quando eu deixo de lado o meu conhecimento e começo a experimentar o conhecimento do Senhor. Às vezes, uma pessoa mais velha, uma pessoa um pouco mais vivida, com mais experiência de vida, ela tem muito a agregar em nossas vidas com sabedorias de vida. Talvez ela não vai citar Platão, Sócrates, mas ela vai te dar um princípio eterno, talvez até um princípio bíblico que vai fazer algo na sua vida mudar, vai virar uma chave de conhecimento e você vai ser abençoado. Então, por isso nós precisamos reverenciar e respeitar as pessoas. Então, esse princípio literalmente é uma porta de entrada para uma vida bem-sucedida. Então, nós precisamos entender que o princípio da sabedoria, né, ele é algo que o Senhor derrama sobre nós, mas quando eu busco a sua palavra. Essa leitura e esse desafio de Provérbios é para que eu e você possamos crescer juntos, como família, como igreja, como pessoa, e buscar então, e nós precisamos entender que nós não podemos desprezar a sabedoria e a instrução, porque quando eu faço isso, eu estou temendo ao Senhor. Então, sabedoria, ela não é conhecimento. Conhecimento te leva até um lugar, mas a sabedoria rompe qualquer lugar. Olha só que lindo isso. A sabedoria faz você romper em qualquer lugar. O conhecimento, ele pode até te levar a algum lugar, mas a sabedoria do alto é literalmente Deus abrindo portas de acesso para a sua vida. O conhecimento te faz fazer bons negócios, mas a sabedoria te faz dominar sobre as situações. Olha só que incrível isso. Isso é muito verdade, isso é muito real. E é um princípio dos céus para a minha vida e para a sua vida. Então Salomão, ele ensina que o conhecimento te levará até a sabedoria. Glória a Deus. E quando nós observamos a sua palavra, na sequência aqui que nós estávamos lendo, o versículo 8 ele traz um princípio muito interessante. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Pastor Robert, o que é isso? Não despreze a instrução do seu pai e da sua mãe. Aqui Deus está falando através de Salomão para que nós possamos não desprezar. Ele está dizendo, não despreze teu pai. Ele não está qualificando se seu pai foi bom, se seu pai foi um homem respeitado, se a sua mãe foi uma mulher de honra. Não está falando isso. Ele está dizendo, você deve respeitar, independente de como seus pais eram. Isso é um princípio bíblico para mim e para você. Então nós não apenas vamos ouvir o que eles têm a dizer, mas vamos respeitar, vamos honrar. E lógico, se esse princípio que teu pai e tua mãe te ensinam são bíblicos, nós devemos aplicar em nossas vidas. Mas se é algo talvez por não ter sabedoria, não faz parte do princípio bíblico, nós devemos honrar o que eles carregam. Ouvir e, como a palavra diz, absorver o que me faz sentido, o que faz mudar a minha vida. Então, para ter uma vida abençoada,
eu literalmente preciso buscar conhecimento de Deus, buscar a sabedoria do alto para viver algo que é uma prioridade nossa e princípio de Deus para mim e para você é honrar pai e mãe. E a palavra de Deus fala que eles serão como um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Então olha só, significa que você vai ter credibilidade e eles irão te dar autoridade. Quando eu honro pai e mãe, eu vou ser uma pessoa que vou ter credibilidade. Credibilidade no meu casamento, com amigos, em negócios. As pessoas vão me respeitar porque eu respeito meu pai e minha mãe. E isso vai me dar acesso. Olha só que legal. E a palavra de Deus fala também que você vai ter autoridade. Porque um filho que honra pai e mãe, ele é um filho diferente. Porque um homem e uma mulher que honra pai e mãe, eles chegarão em lugares aonde filhos rebeldes não chegarão. A bênção literalmente vem para aquele que honra pai e mãe. Então, se você quer ter uma vida abençoada, bem-sucedida, respeite teu pai, respeite a sua mãe, respeite o professor, respeite a autoridade, aquele que é líder sobre a sua vida, falando de igreja, aquele que é líder sobre o seu ministério. Honre essas pessoas, respeite os mais velhos, para que você tenha uma vida abençoada. E quando a Bíblia fala sobre diadema, literalmente está falando sobre uma coroa sobre a sua cabeça. A coroa então fala sobre sabedoria, enriquecimento. A vida de uma pessoa se torna diferenciada. Porque quando nós olhamos para o mundo bíblico ou de filmes, nós vemos uma pessoa com uma coroa, ela está diferenciada, ela está literalmente marcada por honra, respeito, autoridade. Assim é a vida daquele que teme o Senhor, que honra pai e mãe. Você terá uma vida abençoada e você será diferenciado dos outros. Que incrível isso, a palavra de Deus ela é maravilhosa. E quando nós damos sequência no texto, nós vamos ver então no versículo 10. Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não o consintas. Porque todo homem, toda mulher, todos irão receber propostas para que a sua honra seja quebrada, para que você seja seduzido a uma vida de pecado, a uma vida talvez de algo promíscuo. Então a palavra de Deus fala, filho, cuide com isso, cuide com suas amizades, cuide com quem você anda, para que você literalmente evite se ajuntar com pessoas violentas, com pessoas gananciosas e desonestas. Porque o texto mostra que como o pecado pode aparecer atraente no início, ele pode te levar a uma destruição mais tarde. Então, o livro de Provérbios, esse capítulo 1, ele é rico, tem muito conceito aqui. E eu não vou conseguir, nesse curto prazo de tempo, ler todos os versículos, mas alguns versículos chaves e provocativos eu quero ler com você agora. Mas eu já te desafio, leia durante esse mês todo o livro de Provérbios, para que você possa absorver conhecimento, sabedoria do alto. Versículo 15 diz assim, filho meu, não te ponha a caminho com eles, desvia os teus pés das suas veredas. 16, pois os pés deles correm para o mal e se apressam para matar. Olha só, aquele que anda com pessoas, que não têm os princípios de Deus, os seus pés correm para fazer o mal. Então a palavra de Deus, Salomão, nos orienta a cuidarmos com as más companhias. Quando eu olho para a Bíblia e nós vemos então Provérbios 1 alertando sobre relacionamentos, a importância de não nos associarmos com pessoas más. Mas quando nós olhamos Salmo número 1, ele começa bem assim, também falando sobre relacionamento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Sim, Davi, rei Davi escreveu o Salmo 1 e ele orienta, e a partir desse princípio eterno, o seu filho começa a escrever Provérbios, dizendo, cuidado com os relacionamentos. Relacionamentos ruins podem te fazer cair. Relacionamentos ruins podem fazer você desistir de Deus, desanimar da fé, atrapalhar seu relacionamento, seu casamento.
Más companhias corrompem o homem. E nós devemos entender isso e guardar isso como um princípio eterno. Então o rei Davi instrui isso na sua palavra. Salomão começa Provérbios falando justamente de relacionamentos. O quão importante é nós cuidarmos dos nossos relacionamentos. Com quem nós andamos e buscamos estar perto para viver em unidade. Então, Salomão, ele orienta, e ele continua falando no versículo 19, tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ele prende a alma dos que a possuem. Aqui Salomão está falando, além de você andar com pessoas más, cuidado com a cobiça. Pastor, o que é a cobiça? A cobiça literalmente é eu querer algo que eu não posso ter. É querer algo que está além das minhas posses. É literalmente querer o que eu não posso ter. Então não queira nada que consuma suas forças, não queira nada além que te leve a pensar e meditar sobre isso mais do que o próprio Deus, a sua casa, a sua família. Não tenha uma ambição gananciosa, pois isso irá te trazer maldição. Isso irá te trazer talvez até a morte. A ganância é a raiz de todos os males e nós precisamos cuidar. Então, Salomão, ele nos orienta. Cuide com isso, não se entregue à cobiça. Pastor, mas eu não posso ambiciar ter uma casa, um carro novo. Sim, você deve, mas isso deve ser resultado do seu trabalho, do seu esforço, do seu empenho financeiro, mas não que isso seja algo ganancioso, feito de qualquer maneira, feito trapaceando pessoas, feito quebrando princípios. Isso você deve guardar, você deve sim sonhar os sonhos de Deus, buscar ter uma vida, um conforto para a sua família, isso é muito digno e honrado. E todo homem, toda mãe de família precisa buscar o melhor para o seu lar. É isso que a palavra nos encoraja. E nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor quer derramar sobre as nossas casas. E quando nós seguimos aqui em Provérbios, então a terceira parte, que vai do versículo 20 ao 33, vai falar do clamor da sabedoria. Mas eu quero frisar dois versículos, o 24 e o 25, que diz assim: mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Olha só, a sabedoria literalmente clamando. Aqui Salomão vai dizer que a sabedoria estava clamando pelas ruas. Até o ponto que ninguém deu atenção, ela subiu aos muros e gritava para dar conselho, para dar instrução àqueles que precisavam. Olha só, literalmente a palavra de Deus está trazendo que a sabedoria é como se fosse uma personificação de uma pessoa que está tentando, gritando às ruas, dizendo: ei, filho meu, se atente à sabedoria, ouça a palavra de Deus, busque por sabedoria que vem do alto, para que você tenha uma vida digna. E aí também fala, não fuja da repreensão. Aquele que ama ser repreendido por aqueles que o amam, aqueles que têm autoridade sobre a sua vida, irá fazer você crescer e ir mais longe. Nós precisamos entender que quando eu tenho uma vida literalmente de insensatez, eu terei consequências inevitáveis. E toda consequência inevitável vai me trazer uma colheita. Nesses versículos finais de Provérbios fala sobre colheita, fala sobre o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando, nós iremos colher. Então, se eu tenho plantado sabedoria, palavra de Deus, provavelmente eu vou colher coisas abençoadoras para a minha vida. Mas se eu estou vivendo um cenário onde eu planto literalmente rebeldia, onde eu fico querendo buscar o que é do outro, com ciúmes, com ganância, isso vai me trazer uma colheita perigosa, uma colheita que irá pesar no meu coração e que Deus não irá se agradar, pois Deus quer que eu e você possamos buscar a sabedoria de Deus,
visto, né, no versículo 29, que aqueles que não buscam e que aborrecem o conhecimento não preferiram o temor do Senhor. Quando eu não quero uma vida de sabedoria e de conhecimento, eu estou recusando e não estou escolhendo ter o temor do Senhor. O Senhor nos convoca a partir de hoje a buscarmos a sabedoria. Deus tem literalmente derramado agora sobre a sua vida e dizendo: filho meu, escute a sabedoria. Busque o conhecimento do Senhor. Busque o conhecimento da palavra de Deus para a sua vida, para que você possa ser abençoado, para que a tua vida tenha um crescimento acelerado, pois buscar a sabedoria irá fazer você crescer em todos os sentidos da sua vida, em palavra, fazer você crescer emocionalmente, fazer você crescer financeiramente e fazer você crescer de fato em todas as áreas da sua vida. A busca pelo conhecimento de Deus é algo fundamental para o nosso crescimento. E eu e você precisamos, então, buscar isso. E a palavra de Deus fala no versículo 33, o que, porém, me der ouvidos, esse habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Aquele que busca dar ouvidos à sabedoria de Deus, no dia mau ele não terá medo. No dia mau, no dia da falta, no dia do deserto, no dia do vale, ele não terá medo, porque ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra, pois a sabedoria o fará dominar sobre situações difíceis. A sabedoria irá instruir ele, está passando por um momento difícil, mas a superar isso, a olhar para Jesus e viver um novo tempo. Para concluirmos, então, o capítulo 1 de Provérbios traz 5 lições poderosas. Eu gostaria que você anotasse isso, você que está aí com sua caneta, com seu papel. A primeira lição é: a sabedoria vem de Deus. Não é apenas conhecimento, mas saber viver corretamente. Vou repetir: sabedoria vem de Deus. Não é apenas um conhecimento humano vago, mas é literalmente você aprender a saber viver corretamente. Aonde eu respeito o limite do outro, aonde eu entendo até onde os meus direitos vão. Então, ter sabedoria de Deus vai fazer eu viver de uma maneira íntegra no meio da sociedade, da minha família. Segundo conhecimento, ouvir conselhos é sinal de maturidade. Quando eu ouço conselhos de pessoas em quem eu respeito, em quem eu tenho admiração, de quem tem honra sobre a minha vida, é um sinal que eu estou crescendo. Se você tem ouvido conselhos recentemente, é um bom sinal que você está ficando mais experiente, que você está literalmente alcançando a maturidade de uma vida experimentada pelo Senhor. E a terceira chave que eu quero compartilhar é: as más companhias corrompem os bons princípios. A má companhia corrompe o bom princípio. Andar com pessoas que não são tementes a Deus, que não querem viver com o Senhor, isso trará, fará com que eu venha a corromper os meus princípios da palavra. A Bíblia fala que Jesus sentava com pecadores, com publicanos, com pessoas que a sociedade talvez até não respeitava. Mas a Bíblia não vai dizer que Jesus andava com essas pessoas. Jesus tinha um tempo de mesa para gerar sobre elas princípio e salvação. Eu e você precisamos entender esse princípio. Eu posso sentar com pessoas, eu posso respeitar pessoas que não temem ao Senhor e eu devo me relacionar. Mas a palavra de Deus me adverte: cuidado em caminhar com elas, querer fazer o que elas fazem, estar a todo momento com elas, porque isso pode trazer maldições para a minha vida, ou trazer para mim, literalmente, pesar que faça com que eu corrompa os meus princípios. Se guarde das más companhias. Quarta chave que eu quero compartilhar: a sabedoria chama todos, mas não força ninguém. A sabedoria chama todos. A palavra fala que ela estava gritando nas praças, mas ela não forçou ninguém a obtê-la. Nós precisamos entender que a sabedoria, a palavra de Deus está chamando eu e você todos os dias para nos aprofundarmos em conhecimento.
mas ela não vai forçar você a abrir e lê-la. Ela não vai fazer você, de uma maneira forçada, ouvi-la o tempo todo. Mas ela clama para que você nos relacionemos com a palavra de Deus, com a sabedoria do alto, com a sabedoria do eterno. E para finalizar, nós não podemos ignorar a sabedoria, pois isso me traz consequências. Ter uma vida errônea, desprendida de disciplinas e princípios, irá me trazer consequências. É a lei da semeadura. Tudo que eu semeio, eu vou colher de volta. E que eu e você possamos entender no Senhor e guardar as nossas vidas nesse lugar para podermos experimentarmos a sabedoria de Deus. Nós precisamos então, literalmente, honrar a sabedoria e viver buscando a ela. Nós precisamos estar literalmente ansiosos por sabedoria e viver a presença de Deus todos os dias sobre a minha vida e sobre a minha casa. Gostaria nesse momento de orar sobre a sua vida, para finalizarmos esse devocional. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para declarar que só o Senhor, Pai, é digno de ser adorado. E, Pai, hoje nós clamamos, Pai, em alta voz, dizendo que precisamos de sabedoria e queremos, Pai, viver os seus princípios eternos. Pai, que a sua sabedoria seja derramada sobre cada filho teu, sobre cada pessoa que está, Pai, literalmente agora ouvindo essa palavra, que o Senhor, Pai, a visite poderosamente, gerando, Pai, um princípio, gerando um toque do teu Santo Espírito, gerando, Pai, a sabedoria que vem dos céus. Que nós possamos, Pai, nesse desafio, Pai, de Provérbios, buscar o conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, e que nós possamos, ó Pai, modificar, ó Pai, a nossa mentalidade, que nós possamos, Pai, modificar o nosso jeito de ver as coisas e começar a observar as coisas como o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai, que nós possamos ser abençoados pela Tua Palavra, e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre os Seus filhos, Pai, na área sentimental, na área financeira, Pai, que eles possam ser prósperos, porque eles estão adquirindo a Sua sabedoria. Pai, abençoa os Seus filhos e os guarde, pois assim eu oro e declaro as bênçãos do alto céus em nome de Jesus. Amém? Grande abraço. Um dia abençoado para você e te espero amanhã com o capítulo 2 de Provérbios para que eu e você possamos ser abençoados. Shalom, até lá!